Vem a movimentação aqui do DXY, ela é praticamente a mesma movimentação do EURUSD, só que inversa, né? Vocês conseguem observar? Olha isso, a mesma movimentação que a gente está tendo aqui, ó, de alta, a gente está tendo a mesma movimentação aqui de queda, né? Então a gente pode ver também o euro seguindo esse fluxo do dólar index, né? Então aqui, ó, só para DXY, a gente tem um movimento de correção para continuação de alta. Então, para EURUSD, o que é que a gente pode ver? Um movimento de correção para continuação de queda, né? Então, EURUSD, a gente pode ver um movimento de correção para continuação de queda, buscando um alinhamento com o fluxo do dólar index. E aqui a gente pode buscar outras coisas para fundamentar a nossa análise, como por exemplo, essa movimentação de alta que captura a liquidez desses topos aqui. A gente tinha liquidez, a liquidez foi capturada, a gente faz uma captura muito mais clara, né? Com o movimento de manipulação institucional, esse pavio enorme que a gente tem aqui no 4 horas, ele faz um movimento de captura de liquidez, e depois que ele captura a liquidez, o mercado começa a estruturar para queda, vindo testar, né, as nossas regiões de oferta aqui, ó, ele vem, testa a região de supply de 4 horas e aí faz um movimento de continuação para queda. Ó, chegou, retestou a região de supply, manda para queda, começa a fazer as movimentações de quebra de estrutura no mercado. Break of Structure, né? Faz o choque, faz o Break of Structure e aí a gente pode ver esse movimento de continuação. A única coisa que eu vejo aqui é que o mercado ele não quebrou a estrutura ainda desse fundo, tá? Ele faz apenas o movimento captura, né? Ele captura as ordens compradas aqui deste ponto, né? Então a gente tem um movimento de captura, não tem um movimento de quebra ainda. A quebra de estrutura só é validada se o candle ele fechar com força aqui, né? Então, observando aquela análise que a gente tinha feito no dólar index, a gente pode observar a mesma coisa aqui para o EURUSD, né? Um movimento, no caso, de correção para queda. E aí, identificando o movimento de correção para queda, a gente vai buscar as nossas regiões relevantes de supply, né? Então, aqui a gente teria essa região de supply relevante para o mercado, né? Um ponto relevante aqui de oferta, praticamente neste ponto, que seria uma região de oferta aqui para a gente de 4 horas. O mercado poderia vir retestar essa região para ir fazer um movimento de continuação, né? Deixa eu descer aqui para 1 hora para a gente ver, né? 1 hora a região seria a mesma ainda, tá? Vamos ver no 30 minutos, no 15 minutos, praticamente isto, né? A gente estava até fazendo essa análise na sexta-feira. Um membro da comunidade estava fazendo compras, né, em EURUSD, justamente identificando essa ineficiência que a gente tinha depois dessa região de supply. Então o mercado ele fez um realinhamento de fluxo aqui e depois ele veio retestar para mitigar essa região de ineficiência, né? Ou seja, você vê que o EURUSD agora ele está negociando acima de 50% desse movimento de queda que teve. E aí a gente tem que procurar dentro desses 50% aqui acima, né, as regiões relevantes para fazer as nossas vendas. E a primeira seria essa região de supply aqui do 4 horas. Aí você pode falar, pô, Tony, mas e se não chegar nessa região de supply, né? Pode ser que não chegue. Pode ser que não chegue nessa região de supply. A gente pode observar, marcando do fundo até o topo do movimento e usando a nossa FIBO, né? A gente pode marcar nossa FIBO, o preço pode chegar até 75% desse prêmio aqui e aí sim fazer um movimento de estruturação e direcionamento para queda, né? A partir deste ponto. Então, para mim, assim, EURUSD está em um cenário claro de queda, porém, contudo, entretanto, todavia, o mercado ele pode simplesmente seguir um fluxo comprador a partir deste ponto, tá? Então a gente pode ver a invalidação dessas regiões de supply. E caso aconteça a invalidação das regiões de supply, o que é que a gente vai buscar? A gente vai buscar compras, a gente vai para cima do fluxo do mercado. A gente não vai ficar com viés de venda só porque a partir do momento que o mercado vem aqui, viola as regiões de oferta e faz uma contínua violação das regiões de oferta no mercado, a gente entende que o mercado mudou o fluxo, né? Então eu falo isso para vocês não ficarem presos a apenas um viés. Vocês têm que observar dentro da estrutura do mercado aquilo que de fato ele mostra para a gente, né? Se ele está mostrando um fluxo vendedor, eu vou executar as minhas vendas. Agora, se ele fica mostrando para mim um fluxo comprador, eu vou executar minhas compras. Não tem outra coisa a se fazer, tá, pessoal? Então, assim, isso é praticamente o que eu enxergo aqui para o euro USD.